A vida tem um jeito estranho de nos surpreender. E às vezes, as surpresas não são exatamente agradáveis. Meu irmão, Flavinho, sempre foi um cara sonhador, romântico. Daqueles que acreditam no amor verdadeiro, no casamento perfeito, na felicidade eterna ao lado de alguém. Desde pequeno, ele era assim. E quando conheceu sua primeira esposa, tudo parecia um conto de fadas. O namoro foi incrível. O noivado, então, um sonho. Passeios românticos, jantares à luz de velas, juras de amor. Pareciam feitos um para o outro. Todos diziam: Flavinho encontrou a mulher da vida dele. E ele acreditava nisso. Até o dia em que tudo mudou. Porque depois do casamento. Meu amigo! Depois do casamento, a máscara caiu. A mulher doce, apaixonada, compreensiva. De repente, virou uma outra pessoa. Uma mulher possessiva, ciumenta, dominadora. Flavinho, que antes era livre, começou a se sentir sufocado. Ele não podia mais sair com os amigos. Não podia mais tomar a cervejinha do fim de semana. Não podia mais dar aquela escapadinha inocente para descontrair. Tudo o que ele fazia era vigiado. A esposa estava sempre ali, em cima, ligando, perguntando onde ele estava, perguntando o que ele fazia, com quem estava. E quando ele não atendia, meu amigo, se ele não atendesse, a casa pegava fogo. As brigas começaram. Pequenas, no início. Depois, tornaram-se tempestades dentro de casa. Gritos, acusações, desconfianças. E junto com os problemas, veio o peso das responsabilidades. Porque antes, quando morava com os nossos pais, Flavinho não se preocupava com dinheiro. Tudo sempre esteve ali, ao alcance dele. Casa arrumada, comida na mesa, contas pagas. Mas agora, casado? Agora, ele era o responsável. Aluguel do apartamento. Luz. Água. Condomínio. Prestação disso, prestação daquilo. Comida dentro da casa. Gasolina do carro. As contas acumulavam. E a esposa? Só cobrando mais e mais. Flavinho estava cansado. Estava exausto. O homem que antes era alegre, brincalhão, cheio de vida. Agora andava cabisbaixo, sem brilho no olhar. E foi aí que percebemos. Isso não ia durar muito. Não, não ia durar muito mesmo. E como esperado, não durou. Menos de um ano. Foi o tempo que aquele casamento resistiu. A separação veio. Foi inevitável. E sabe do que mais? Ainda bem. Porque, pelo menos, não havia filhos envolvidos. Cada um seguiu seu caminho. E Flavinho voltou para a casa dos nossos pais. Voltou a viver como antes. Ou melhor, agora, ele queria mais. Agora, ele queria recuperar o tempo perdido. Saia do final de semana. Viajava com os amigos. Jogava bola. Se divertia. E a ex-esposa? Deus-me livre. Ele não queria nem ouvir falar dela. Que faça da vida dela o que bem entender. Era o que ele dizia. Só que o tempo passou. E um dia, Flavinho chegou em casa com um sorriso diferente no rosto. Estou namorando. Foi o que ele disse, com um brilho nos olhos que há muito tempo não víamos. E dessa vez... dessa vez era diferente. Ele falava da moça com uma paixão avassaladora. Ela é linda. Ela é incrível. Ela é a mulher da minha vida. E a gente começou a se perguntar: quem era essa mulher que havia conquistado tanto o coração de Flavinho? Porque ele não falava pouco, não. Ele falava dela o tempo todo. Raquel. Esse era o nome dela. E ele prometia que ia apresentá-la para a família. Mas nunca trazia. Nunca dava certo. Sempre aparecia um imprevisto. Sempre uma desculpa. Até que nossa mãe insistiu. E ficou combinado.
Flavinho traria Raquel para um almoço de domingo. A família inteira reunida, esperando ansiosamente para conhecer a mulher que estava deixando Flavinho completamente apaixonado. E foi aí que tudo aconteceu. Os dois chegaram por volta das 11 horas da manhã. E quando Flavinho entrou com Raquel, o choque foi imediato. A mãe ficou sem reação. O pai, travado. Eu e minhas irmãs? Não sabíamos nem onde enfiar a cara. Por que Raquel? Raquel era escandalosa. Os trajes dela, vulgares. Um vestido curtíssimo, um decote exagerado, os seios fartos, soltando a mostra, o jeito dela, o jeito de andar, de se portar, completamente provocativo. E Flavinho? Flavinho estava todo bobo, com um sorriso de orelha a orelha. Agarrado nela. Essa é minha mãe. Esse é meu pai. Minhas irmãs. E Raquel? Raquel não se fez de rogada. Sentou-se ao lado do nosso pai. Deu uma cruzada de pernas. E meu amigo, o que se viu foi inacreditável. Porque ela cruzou as pernas e mostrou até a calcinha. Pernas grossas, bem torneadas. E o nosso pai? O nosso pai ficou vermelho, sem jeito. E não tinha como não olhar. Por que Raquel? Raquel sabia o que estava fazendo. Ela sabia. Ela fez de propósito, como se estivesse provocando os homens ali da casa. E foi nesse momento que todos nós percebemos. Essa história não ia acabar bem. Se o começo do almoço já tinha sido um choque, o que veio depois foi um verdadeiro espetáculo. E não foi um espetáculo bonito de se ver. Nós, as irmãs, ainda estávamos tentando digerir o constrangimento inicial quando os namorados chegaram. 3 rapazes, todos educados, discretos, acostumados com o ambiente familiar. Mas naquele dia, as regras mudaram. Assim que pisaram na casa, não teve jeito. Eles ficaram hipnotizados por Raquel. E como não ficariam? A mulher era um verdadeiro imã para olhares masculinos. Vestido colado, curto, decote profundo, cruzando as pernas de propósito, se movimentando como quem quer ser percebida. E percebeu-se. Porque os namorados das 3 irmãs, os nossos namorados, não conseguiam disfarçar. Tentavam, claro, mas era inevitável. Os olhos corriam para aquele corpo exuberante, para aquele jeito provocativo, para aquela risada alta e exagerada. Raquel adorou a atenção e fez questão de retribuir. Cada cruzada de perna era um novo espetáculo. Cada risada era um convite. Cada movimento do quadril, uma provocação. E quando foi apresentada aos rapazes, ficou ainda mais à vontade. Ela se aproximava demais. Tocava nos braços, ria das piadas, jogava o cabelo para o lado, mordia os lábios enquanto falava. O pior foi quando ela se engraçou com o Luiz, namorado da nossa irmã mais nova. Luiz, será que você sabe preparar uma boa caipirinha? Porque eu amo caipirinha. Mas tem que ser do jeito certo, hein? Pouco açúcar, bem equilibrada. E deu uma piscadinha. Luiz, meio sem graça, sorriu. E antes que alguém pudesse impedir, lá estava ele na cozinha, preparando a caipirinha sob os olhares furiosos da namorada. Raquel se virou para Flavinho e ordenou: coloca um som nessa casa, amor. Música, vamos animar esse almoço. Casa sem música é casa triste. Flavinho, como um cachorrinho obediente, correu para aumentar o volume. E assim que o samba começou a tocar, pronto! Raquel começou a dançar. Primeiro sozinha, rebolando de um jeito que fazia os homens prenderem a respiração. Depois, sem a menor cerimônia, puxou Luiz pela mão. Sim, o namorado da nossa irmã. Vem dançar comigo, Luiz. Não seja tímido. E ele, coitado, sem graça, tentou recusar. Mas Raquel insistiu. E quando viu que não ia ter jeito, nossa irmã já estava lá,
bufando de raiva ao lado. Mas Raquel não parou por aí. Pegou um dos outros cunhados. Depois o outro. E, pasmem, até o nosso pai. Vamos, senhor. O senhor não gosta de samba? E puxou nosso pai para a pista improvisada. Nosso pai, desconcertado, tentou recusar. Mas quem disse que Raquel aceitava um não? Vem, vamos lá, vamos lá. Insistiu, empolgada. E nosso pai, coitado, sem saber o que fazer, entrou na dança. O que aconteceu depois? Foi um verdadeiro caos. A mãe, as irmãs, todas furiosas. Mas Flavinho? Flavinho estava radiante. Ela não é um amor? Fala sério. Espontânea, divertida, extrovertida. Vocês estão vendo como ela é maravilhosa? Eu tirei a sorte grande. E, para piorar, vou me casar logo, viu? Essa é a mulher da minha vida. Meu Deus! A irmã mais nova, que já estava por aqui com a palhaçada, perdeu a paciência. Flavinho, você tem razão. Ela é dada mesmo, mas dada demais. O clima pesou. E quando o almoço finalmente terminou e os convidados foram embora, o estrago já estava feito. Nossa mãe não perdoou nosso pai. Você ficou muito assanhado, viu? Muito. Você não tem vergonha? Olhando para sua nora desse jeito? Nosso pai tentou argumentar. Mas como não olhar? Ela estava praticamente esfregando na cara da gente. Mas nossa mãe não queria saber. O clima entre eles azedou. E entre as irmãs e os namorados, pior ainda. O Luiz, então, coitado, ficou com o braço roxo de tantos beliscões que levou da nossa irmã. Além de fazer a caipirinha que ela pediu, você ainda deixava ela beber no seu copo? Como assim? Você está brincando com a minha cara? E aí, meu amigo? Ninguém mais queria saber de Raquel naquela casa. A figura dela virou um tabu. Nome proibido de ser mencionado. Porque Raquel não trouxe alegria. Raquel trouxe divisão, separação e quase causou o rompimento de namoros. Uma semana, 7 dias inteiros de silêncio na casa. Nossa mãe e nosso pai, sem se falar. As irmãs e os namorados, cheias de desprezo por eles. E Flavinho? Flavinho vivia num conto de fadas. Até que naquela noite, ele chegou radiante em casa. E disse a frase que ninguém queria ouvir. Raquel amou a família de vocês. Silêncio absoluto. E então, a bomba. Ela quer voltar aqui mais vezes. Ninguém disse nada. Ninguém teve coragem de falar o que realmente pensava. Por quê? Se falassem? Se falassem tudo o que estavam engolindo. O que aconteceria dentro daquela casa? Seria uma verdadeira desgraça. O silêncio naquela casa já dizia tudo. Depois do almoço desastroso, depois da presença de Raquel transformando tudo em um espetáculo de vulgaridade, ninguém mais queria saber dela. Nem as irmãs. Nem os pais. Nem os namorados, que haviam levado broncas severas por ficarem enfeitiçados por aquela mulher. Mas tinha uma pessoa que não via nada disso. Flavinho. Cego. Perdidamente apaixonado. Completamente entregue. Ele estava tão envolvido que, naquela noite, quando chegou em casa, ainda teve coragem de dizer, todo empolgado: Nossa, Raquel amou a família. Falou que quer voltar mais vezes, adorou o almoço, disse que todos são maravilhosos. Ninguém respondeu. Porque ninguém tinha coragem de dizer o que realmente pensava. Se alguém falasse a verdade para Flavinho, seria uma tragédia. Mas uma coisa era certa: se ele continuasse com Raquel, ia sofrer. Ia sofrer muito. Porque Raquel não era mulher para um homem só. De jeito nenhum. Era daquelas mulheres que gostavam de atenção. Daquelas que gostavam de ser desejadas. E que provocavam. Mesmo sem precisar. E Flavinho? O pobre do Flavinho estava cada dia mais apaixonado. Cada dia mais obcecado. Cada dia mais cego.
E para acompanhar o ritmo dela, ele começou a mudar. Flavinho nunca foi de beber, nunca foi de fumar. Mas Raquel gostava. Gostava de tudo que fosse exagerado. Gostava de festa, gostava de bebida, gostava de diversão sem limites. E Flavinho, para não perder aquela mulher, se entregou. Começou com um gole aqui, outro ali. Depois um cigarro. E quando viu, já não era mais o mesmo. O rapaz tranquilo, sorridente, cheio de objetivos. Foi desaparecendo. E ninguém conseguia fazer ele enxergar. Mas um dia, algo mudou. Ele começou a perceber que Raquel estava estranha. Ligava para ela, celular fora de área. Ia até a casa dela e não encontrava. Ia até o trabalho, diziam que ela não estava. A angústia foi crescendo. O ciúme foi tomando conta. E quando finalmente conseguiu falar com ela, Flavinho exigiu respostas. Onde você estava, Raquel? Eu te procurei em todo lugar. E a resposta dela foi uma facada no peito. Acho melhor a gente dar um tempo. O mundo de Flavinho desabou. Um tempo. O que isso significava? Significava que ela queria outro? Significava que já tinha outro? Ele não aceitou. Não suportava imaginar outro homem tocando aquele corpo que ele tanto desejava. E então, ela sumiu. Desapareceu sem deixar rastro. E foi aí que Flavinho morreu. Não fisicamente, mas por dentro. Ele se trancou no quarto. Não saía. Não conversava. Não comia. Não ia mais trabalhar. Só bebia. Só fumava. E toda vez que o telefone tocava, ele corria, na esperança de ouvir a voz dela. Mas nunca era Raquel. E cada vez que percebia isso, ele chorava. A dor dele foi tão grande que até nossa mãe, que antes rezava para Raquel sumir, começou a rezar para que ela voltasse. Por que agora? A ausência dela estava matando o filho dela. E então, um mês depois, Raquel voltou. Do nada, surgiu na porta da nossa casa, meio embriagada, e mais vulgar do que nunca. Com um sorriso debochado no rosto, ela soltou: "Vim ver o meu macho." Nossa mãe se assustou. Sei benzo. Mas deixou ela entrar, porque talvez, só talvez, aquela mulher fosse capaz de tirar Flavinho daquele buraco. E Raquel entrou no quarto. Flavinho estava irreconhecível. Acabado. Magro, barba por fazer. Olhos fundos. Era um homem destruído. E ela, sem um pingo de sensibilidade, riu. E aí, sentiu minha falta? Isso é para você aprender. Eu venho quando eu quero. Eu não dou satisfação para macho nenhum. Mas Flavinho mal conseguia acreditar. Era ela? Ou era um fantasma? Era real. Ou era uma alucinação? Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. O coração disparou. Ele levou a mão ao peito. A respiração ficou difícil. E então, deu um grito de desespero. Caiu na cama de novo. Mortal. Infarto fulminant. Foi assim que Flavinho morreu. Foi assim que ele partiu. Morto pelo amor errado. Morto pela mulher errada. E Raquel? Raquel desapareceu. Nunca mais foi vista. Mas deixou sua marca. Não apenas por seu jeito vulgar, mas pelo estrago que fez. Pela dor que causou. Pela vida que destruiu. Porque tem amores que não são amor. São prisão. São doença. São destruição. E se você não souber sair a tempo, pode acabar como Flavinho. Morto por dentro. Ou morto de vez. E aí, o que você achou dessa história? Se essa história te prendeu até aqui, então você vai adorar as próximas. No canal Histórias e Emoções, trazemos relatos intensos, emocionantes e cheios de reviravoltas. Se inscreva agora. Ative o sininho para não perder nenhuma história incrível como essa. E comenta aqui embaixo. Você já conheceu alguém como Raquel? O que faria no lugar de Flavinho?
Queremos saber a sua opinião. Lembre-se, nem todo amor vale a pena. Escolha com sabedoria. Nos vemos na próxima história.